Ativa, jornalismo, notícias, entrevistas e prestação de serviços. Um programa feito com a participação da comunidade. A apresentação Poliana Martins. Horas e 23 minutos. Muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio 104 FM. Neste momento, a partir de agora, começamos mais uma edição do podcast desta quinta-feira, hoje 31 de agosto de 2023, último dia útil do mês de agosto, e a gente agradece o carinho da sua audiência, da sua participação. E neste momento a gente começa mais um podcast no Comunidade Ativa, ao vivo aqui pela Rádio 104 FM. Logo mais estaremos compartilhando através das nossas plataformas digitais, site Floresta Notícias e também no nosso Instagram, Rádio 104 FM e Facebook também da Rádio 104 FM. O tema desta semana é nada mais, nada menos do que um tema maravilhoso, que é a cultura indígena, onde nós estamos tendo a oportunidade de conversar com os povos originários aqui de Alta Floresta e também que representam o nosso estado de Rondônia e a nível nacional. Temos aqui hoje a liderança indígena da aldeia Jatobá, o senhor Luiz Gonzaga Tupari. Muito bom dia, seja bem-vindo. Já vamos conversar aí com o seu Luiz e também nós vamos conversar no podcast de hoje com a nossa convidada Maciele Tupari. Ela que tem várias articulações, né, de povos indígenas do estado de Rondônia e Amazônia brasileira, coordenadora, e hoje vive em Rondônia e também no estado do Amazonas, né? Vive em Rondônia, Manaus, lá, cá. E com certeza vai trazer aí muitas informações. Ela que é secretária, coordenadora secretária da COIAB, a Organização dos Povos Indígenas, que significa a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Com certeza uma grande liderança, né, do nosso estado e do Brasil. Onde nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, como é demarcado aí a terra indígena, vamos falar da modernidade que chegou na aldeia, né, indígena Rio Branco, aqui de Alta Floresta, vamos falar de política, de educação, vamos falar da renda do povo indígena, enfim, tudo nos mínimos detalhes. Espero que em uma hora a gente consiga falar, né, sobre vários assuntos, afinal de contas temos muitas curiosidades e eu tenho certeza que o programa de hoje será inesquecível, assim como tivemos em outros programas aqui na rádio. Primeiramente quero cumprimentar, né, grande liderança indígena da aldeia Jatobá, morador da terra indígena Rio Branco, grande amigo e companheiro, seu Luiz Gonzaga Tupari. Muito bom dia, seu Luiz. Bom dia a você, Poliana, e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos tirar algumas dúvidas e vai ser uma hora de muito debate, muita conversa. Eu tenho certeza disso. Quero também apresentar para vocês a nossa convidada Maciele Tupari. Muito bom dia, Maciele, seja bem-vinda em nossa programação. Bom dia, Poliana. Bom dia a todos os ouvintes, né, nesse momento. Também agradecer o convite e espero que nessas horas que a gente esteja conversando seja um momento de diálogo, de debate, que a gente possa esclarecer muitas dúvidas que tem em relação a nós povos indígenas. Exatamente. E eu tenho uma pergunta, sabe aquela cereja do bolo? Eu tenho uma cereja do bolo no final do programa, mas eu vou deixar ainda em aberto. Vocês não sabem, mas os ouvintes que estavam ligados durante essa semana que a gente estava divulgando a presença de vocês sabem qual é a pergunta que eu vou fazer, né? Mas pra gente começar já o podcast dessa semana, seu Luiz, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua família, né, da sua etnia, que é a Tupari, né, assim mesmo que a gente fala? Sim, sim. Gostaria que você se apresentasse, eu sei que o senhor é professor, né? E falasse um pouquinho, se apresentasse para as pessoas conhecerem um pouquinho o nosso grande líder, né, da aldeia Jatobá, da terra indígena Rio Branco de Alta Floresta. Bom, eu sou, meu nome é Luiz,
Gonzaga, sou da etnia Tupari, moro na aldeia Jatobá. A minha trajetória é de uma longa caminhada, hoje eu tenho 52 anos. A minha aldeia daqui da cidade lá são 110 quilômetros, sou professor, já fiz várias funções dentro da nossa terra indígena Rio Branco. Hoje faço parte do Conselho de Saúde Indígena, faço parte também da educação, também sou ativo na questão do esporte, da participação do esporte aqui no estado, no nosso município de Alta Floresta. E teve uma trajetória muito grande. A minha vida, eu fui criado na aldeia chamada Aldeia Palhau, que faz quase divisa com a fazenda do governo do estado, beirando a Bolívia. E lá fui criado, sou casado, minha esposa chama-se Maria Peicá Tupari, sou pai de 7 filhos. E tenho acho que 8 a 9 netos, uma coisa assim, mais ou menos. E a família é bem grande, bem extensa. A minha aldeia Jatobá é uma aldeia familiar, onde mora somente minha família, meu cunhado, meu sobrinho, eu com meus filhos. E sempre estamos ativos, sempre trabalhando em prol da comunidade, sempre buscando melhoria para o nosso povo em coletivo. Nunca trabalhei em questões individuais, sempre em coletivo. E sempre formei alunos que sempre estão nessa lida. Inclusive minha sobrinha está aqui hoje, ela é uma batalhadora, ela já bem articulada, bem viajada, uma pessoa muito inteligente. E é isso. Qualquer coisa nós vamos falando aqui na programação. Tá certo. Marcelo, eu gostaria que você também se apresentasse, falasse dos seus trabalhos, falasse um pouquinho do seu dia a dia, né, das suas viagens. Fica à vontade. Prazer, novamente me apresentando. Eu sou Marcela de Tupari, também sou da terra indígena Rio Branco, da aldeia Jatobá. Atualmente eu vivo entre os dois mundos, né? Entre Manaus e Rondônia também, e também junto com o meu povo dentro do território. Eu comecei minha trajetória, eu sempre coloco isso junto com as mulheres indígenas, né? Eu comecei junto com o movimento de mulheres indígenas. Aqui no estado de Rondônia a gente tem uma organização de mulheres do estado, que se chama AGI, que é a Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia, e foi através dela que eu iniciei essa caminhada dentro do movimento indígena, né? Onde eu tive a oportunidade de estar conhecendo outros povos, conhecendo outras realidades, e foi através dela também que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, conhecer o movimento indígena nacional, né? Sair um pouco dessa bolha que a gente chama. Eu participei pela primeira vez em 2018 do acampamento Terra Livre, né, que a gente faz todo ano, que é um acampamento onde reúne aí povos indígenas de todo o Brasil e também do mundo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer outros parentes de outros contextos, de outras realidades, né? Então foi dali que eu tive essa certeza que eu queria realmente trabalhar com isso, me envolver com o movimento indígena. E a partir da AGI, dentro do meu território, a gente tem uma organização indígena do povo Tupari, que é a Associação Indígena Uanipá, onde o meu primo, que é o filho do meu tio, é o atual coordenador geral da associação, e a gente criou dentro dela um departamento de mulheres, onde é eu que estou coordenando. Então eu tenho essa questão de estar ativa dentro do meu território, junto com a organização do meu povo, e no ano passado, em 2022, eu aceitei um novo desafio que eu coloco, né? Onde eu fui eleita para estar coordenando, ser uma das coordenadoras dentro da COIAB. Então eu tive que abrir um leque para um mundo maior ainda, porque a COIAB é a maior organização regional, a gente considera não só do Brasil, mas do mundo, porque ela atua com 9 estados da Amazônia brasileira. Então você imagina o desafio. Sair dentro de um território onde já tem 9 povos indígenas trabalhando numa Amazônia brasileira, onde a gente tem uma diversidade muito maior de 180 povos. Então hoje eu estou nesse desafio, fico lá até 2026, trabalhando junto com os povos indígenas da Amazônia, fortalecendo o meu estado e também meu território. E eu tenho 24 anos e já comecei essa caminhada com um desafio muito grande por ser jovem e ser mulher indígena também. A gente sempre coloca isso também. Mas é muito importante porque eu tenho o apoio da minha base nesse momento, né? Eu falo que acho que se não fosse minha base, a gente não teria essa força e essa voz para estar continuando essa caminhada junto com os nossos parentes. É verdade, parabéns aí. E Sr. Luiz, por exemplo, quem que elege? É feita uma votação, é escolhido, por exemplo, através de etnias?
Como que acontece, por exemplo, a Maciele hoje ela representa aí as mulheres indígenas, né? E também representa todos os parentes, é assim que a gente pode se dizer, todos os parentes, porque não somente representa as mulheres, mas como toda a classe indígena, né? Todo o povo indígena. Como que acontece essa eleição, votação, ou entre vocês escolhem uma pessoa para representar aí todo o estado de Rondônia, as mulheres indígenas e todo o povo? Como que funciona essa escolha? Pode responder você. Então, eu acho que para a gente se tornar uma liderança, que a gente sempre coloca, primeiro a gente tem que estar articulado com o nosso território, né? A partir disso a gente começa a estar participando de reuniões tanto de estado e também a nível nacional. O território, por exemplo, é a aldeia... Não a aldeia, até o território mesmo no geral. Então, a partir disso, a gente também... Eu vou falar o jeito que a gente se organiza enquanto COIAB. Ok. A COIAB, ela são 9 estados, então nós temos 9 regionais. Né? Rondônia, no caso, é o Piroma, né? Que é a nossa organização do estado de Rondônia. Então, a gente tem essa articulação, tanto com a nossa organização de mulheres e com a nossa organização a nível de estado, a gente tem uma força muito maior, porque a gente sabe que a gente dialoga com 54 povos que são daqui do estado de Rondônia. Não sei se vocês sabem disso, mas Rondônia nós somos 54 povos indígenas, contando com os povos indígenas também que estão em isolamento voluntário. Então, a gente tem que ter essa articulação junto com esses povos para que a gente possa representar a nível nacional também. Porque a gente fala que quando a gente traz essa responsabilidade de estar dialogando com outros povos, a gente não está falando só pelo nosso povo. A gente traz essa responsabilidade de estar falando sobre a realidade dos outros povos também, que eles vêm passando dentro dos seus territórios. Então, durante a Assembleia da COIAB, a gente se coloca à disposição para assumir o cargo, mas a gente precisa ter o apoio da nossa base, principalmente ter as cartas assinadas dizendo que a gente apoia aquela indicação. E aí, a gente vai, sobe no palco e defende o nosso nome. Por que que a gente quer ser eleito? O que que a gente faz que pode ser diferente dentro da nossa organização? Ótimo. O que que a gente pode trazer de melhoria também? De trazer recursos para vocês, né? Não só recursos, mas também trazer visibilidade para a nossa luta, né? Entendi. Que é algo que também a gente fala que é muito maior. O que que vocês idealizam para um futuro, seu Luiz? O que que vocês idealizam para um futuro melhor aí para os povos indígenas? Eu acho que é uma pergunta assim bem pessoal, né? Isso é uma pergunta bem pessoal. O que a gente idealiza para o futuro nós queremos ser, principalmente assim, reconhecido. Porque eu acho que ainda há muita discriminação sobre os povos indígenas. Eu não digo no contexto geral, mas tem algumas pessoas que olham nós meio atravessado. Não olha a gente assim, como se fosse um não indígena. Algum tem seu receio, algum conta algumas histórias que são infundadas sobre os povos indígenas. Há uma lenda contada em minha escola, que vem passando de princípio a princípio, que o povo indígena é um povo preguiçoso. Então isso é uma coisa que para o nosso dia a dia, para o nosso futuro, nós queremos ser tratado igual, nós temos que ser tratado igual. Porque eu acho, no meu ponto de vista, que o Deus, ele é um só, ele é para todos. Não existe o Deus do não indígena e o Deus do indígena. Perfeito. Então eu vejo que o que nós precisamos hoje é ter uma igualdade. Acabar com o preconceito, acabar com o racismo é uma coisa que, que vai melhorar muito o nosso futuro. Entendeu? Entendi. Eu vejo isso. Porque eu tenho filhos, eu tenho um neto. O que vai ser dele no futuro? Porque eu já sofri discriminação. Será se... Hoje nós estamos em 2023. Será se daqui 2025, 2030, quando meu neto for grande, eles vão sofrer ainda o preconceito do passado? Uma coisa que eu acho que tem que mudar a cabeça do povo. Esquecer aquele negócio que o índio é preguiçoso. Esquecer aquele negócio que o índio, ao nascer, recebe um salário do governo. Essa é uma das perguntas que eu já tenho aqui na ponta da língua para te fazer. Porque geralmente a gente tem a noção, né, abre parênteses aí, que todos os indígenas recebem lá um salário federal porque eles têm esse direito. E aí? Aí essa é a principal fábula que botaram na cabeça do povo. Porque é a mesma coisa de você chegar e falar que a mula sem cabeça existe. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Dentro da terra indígena Rio Branco, eles são tipo assim, quem recebe do governo
são aposentados, são aqueles aposentados por invalidez, que são os deficientes, e hoje surgiu o tal dos pensionistas por morte. Agora tem. E quem são os funcionários, que são os AIS, agentes indígenas de saúde, os AISAN, agentes de saneamento indígenas, os professores, e hoje nós temos, graças a Deus, técnico formado em enfermagem e enfermeiro padrão formado também. Esses são os que recebem. O restante tem que trabalhar. Não é à toa que nós temos vários indígenas trabalhando aqui na Vila Marcão, colhendo café, plantando tomate. E dentro da terra indígena Rio Branco hoje, nós temos vários produtores que estão tirando em segundo, terceiro e quarto e melhor café selecionado, por causa que eles estão trabalhando em cima do café. E hoje o Rio Branco está se tornando uma grande lavoura de produção de abóbora cambutiá. Quer dizer, se o índio não trabalhar, o governo não vai dar nada. Existe que nem aqui fora, existe aqueles que recebem o Bolsa Família. Só que você imagina, uma pessoa receber um Bolsa Família de 313, 330, para sustentar uma família onde você, bora colocar lá, tem uma mãe que ela tem 4 filhos, mas um esposo. Aquilo não é nada. Sabe quanto é uma passagem de ônibus de lá de baixo até chegar aqui na cidade por uma pessoa? São R$50. Agora você imagina, não, saiu o Bolsa Família, aí vai eu, meu esposo e meu filho. São 150 para vir e 150 para voltar. Você vai comprar o quê? Aí existe essa lenda, não, mas o indígena recebe do governo. É pura mentira, o indígena não recebe nada. O mesmo que o tratamento aqui é o mesmo tratamento dentro da reserva. Só tem o dinheiro quem trabalha, que eu estou falando, e são os aposentados, os pensionistas e os aposentados por invalidez. Essa é uma realidade. E como que funciona, seu Luiz, o atendimento dos povos indígenas relacionado aí à saúde, né? Como que funciona? Vocês se sentem privilegiados por terem, por exemplo, aqui em Alta Floresta nós temos ali a CESAI, né? Aí os indígenas, eles têm ali, como se diz, o atendimento, né, pela CESAI, e também tem o hospital municipal. Vocês gostariam que comentassem um pouquinho sobre a CESAI e também o atendimento à saúde que vocês recebem. A CESAI é o seguinte, ela o governo federal criou naquele tempo a FUNASA. Aí da FUNASA foi passado para a CESAI. Mas ali é chamado, como é que chama? Prevenção, se eu não estou enganado. Ali na Coab tem uma CASAI, onde vê os pacientes, ficam ali para ser atendidos pelo hospital. Ali não tem médico, ali é só para os pacientes ficarem ali dentro, tipo assim, vai fazer uma consulta, ele fica ali dentro, para poder onde ficar. É como se fosse uma casa de apoio. Ali nós temos enfermeira e técnica, isso sim, 24 horas. Mas só que ele não tem médico. Tudo que se necessita de um médico vai ter que vir para a cidade e ir para o hospital. Vai precisar fazer um exame, ou vai precisar fazer uma cirurgia, vai para a fila do SUS. Não existe falar, não, é uma saúde diferenciada. Não existe nada de diferenciado. Porque eu já ouvi muitas vezes a mesma fake news. Os índios, né, os povos indígenas, né, os povos originários, eles têm privilégios porque eles têm até, por exemplo, a CESAI. Para eles tem atendimento, tem enfermeiros, tem médico, tem diferenciado dos outros povos, né? E não existe nada disso. Não. Lá, aí tem uma equipe que fica dentro da reserva. São 2 equipes, uma parte fluvial, que a nossa reserva ela é muito extensa, então tem a parte terrestre e tem a parte fluvial. E nisso temos um odontólogo e com uma auxiliar de odontologia que vai fazer a prevenção bucal, né? Dentro da reserva. Só que lá ele faz algumas prevenções, não existe tipo assim, canal, cirurgias. Não, ele só faz uma obturação e possível a extração e a prevenção, só. Assim como funciona nos distritos, nos postinhos de saúde, onde os médicos vão atender, onde outros profissionais vão atender. A única coisa que eu posso falar para você que é uma facilidade da questão da CESAI é que quando o indígena adoece lá na parte fluvial, tem um motor de popa, onde tem um piloto contratado que vai buscar o paciente, traz até a beira do barranco. E tem um carro que sai daqui da cidade, vai buscar o paciente e traz aqui na CASAI.
Essa é a facilidade. E outra coisa, o indígena ele não vai no hospital lá marcar sua consulta. Tem essa equipe que vai lá e marca para você, quando você chega, você faz a consulta, igual os outros. A enfermeira vai lá marcar a consulta. Se tiver 10 na frente, o indígena é o 11. Ele nunca passa na frente. Fala, ele tem privilégio que ele passou na minha frente. Muitas vezes aconteceu isso. Mas o que acontece? A enfermeira lá vai cedo, pega a ficha do indígena e volta. Aí uma pessoa chega lá, bora supor, ele chegou lá e falou, não, eu sou o número 5. Beleza. Aí o indígena chega, mas a ficha do indígena é número 2. É lógico que ele vai passar, porque a enfermeira já pegou a ficha na frente. Sim. Então ele vai passar na frente, porque era o número 2. E a pessoa fala, mas eu cheguei aqui primeiro. Só que a enfermeira já tinha vindo primeiro do que ele pegar a ficha para o indígena fazer a consulta. A questão de medicamentos. Muitas vezes o médico passa uma receita, tá lá, entrega a receita. Só que naquela receita, nem todo medicamento está ali, está na Rename. Rename é uma lista de medicamentos que a CESAI pode comprar e passar. Aí está fora da Rename. Muitas vezes o médico passa a receita, a equipe pega a receita e passa para o paciente indígena, ele vai ter que ir lá na farmácia, tirar do seu bolso e comprar. É assim que acontece. É simples, é tipo o daqui de fora. Aí muitas vezes fala, uma coisa diferenciada. Não. Aquela casa de saúde ali, da Coab, é só para atender os pacientes que vêm fazer consulta e ficam ali. Aí quando está muito grave, eles ficam ali para fazer um acompanhamento, para não descer para a reserva. Faz um acompanhamento. Eu estou com uma cunhada ali dentro, que ela está fazendo um acompanhamento. Ela deve ficar ali na casa aí de 2 a 3 meses, fazendo esse acompanhamento para não descer para a reserva. Porque caso piora lá, até chegar aqui já foi. Então, aí vai ser um acompanhamento com as técnicas, com a enfermeira ali. Passou mal ali, é mais fácil você trazer para o hospital do que você andar 110 km batendo com o paciente, chegar aqui e para o hospital já foi. Já aconteceu de pacientes nossos falecer no Rio, falecer no carro vindo de lá para cá. Isso aconteceu. É assim. É. E para não falar além da distância, a estrada também não ajuda, né? Ela teve bem péssima. Hoje eu posso até se falar que a nossa estrada ela tá assim, como se fosse assim, meio maravilhosa. Por causa que o DR está mexendo daqui até no GEASA e do GEASA para lá o prefeito agora mandou dar uma ajeitada dentro da reserva. Tá bom, mas teve tempos atrás que, pelo amor de Deus, a gente gastava em torno de 4 horas para sair, andar 110 km até chegar aqui. Hoje está andando até mais ou menos bom, que nós fizemos o quê? Com 1 hora e pouco, né? Então hoje está até melhor. Eu gostaria que vocês falassem sobre como que funciona o demarcamento ali da terra indígena. Por exemplo, é demarcada a terra indígena a partir de qual localização é demarcada aí que aquela terra é uma terra indígena? Sabe isso? Eu não sei te falar porque não era nascida ainda como foi a demarcação do território indígena Rio Branco. Mas eu sei que para você fazer um processo de demarcação do território indígena, você primeiro tem que saber se ali realmente tem a presença de povos indígenas, né? Mas também não é demarcado, né? Você passa por todo um processo, tem que fazer o estudo, tem que saber qual é o povo que habita aquele espaço. Então tem que ser feito um levantamento através do próprio órgão que é a FUNAI, né? E aí é-se feito todo o processo para que seja feita a demarcação do território indígena, que foi o caso que aconteceu dentro da terra indígena Rio Branco, mas também não é algo que é fácil, a gente sabe que tem um processo aí de muita luta que acontece para ser feita a demarcação. No tanto que o que eu acompanho da terra indígena Rio Branco é que lá a gente fala que tem 9 povos indígenas que moram dentro do território, mesmo se falando que é território do povo Tupari. Porque a gente sabe que teve um período que a própria FUNAI, ela colocava, né, alocava o povo indígena só para dentro de um território e fazia a demarcação, né? Porque era o período em que o presidente do Brasil estava fazendo o maior número possível de demarcação de territórios indígenas. E foi nesse período que aconteceu a demarcação do território da terra indígena Rio Branco. Mas tem que fazer ainda o processo de demarcação, homologação, tem que fazer o estudo, tem que comprovar os povos que habitam ali dentro. Então, é feito por etapa, para que a gente não passe depois por um processo de que pessoas tentem rever o nosso território. Inclusive, que é algo que já está acontecendo agora, né? Não sei se vocês acompanham, mas a gente está num processo aí de luta que está acontecendo agora em Brasília, a votação da questão da tese do marco temporal. Eu acompanhei o seu Instagram, tenho acompanhado também o que está acontecendo em Brasília. Inclusive, eu quero que você fale sobre isso. Eu vi que várias pessoas marcaram e estão repostando você, né, falando sobre o marco temporal, né?
Justamente porque a terra indígena Rio Branco ela foi demarcada em 1986 e a nossa Constituição ela foi promulgada em 1988. Então, eles estão colocando que os territórios indígenas só podem ser demarcados se aquele povo estivesse habitando aquele espaço a partir da promulgação da nossa Constituição Federal. Mas a gente sabe que tem muitos povos indígenas que eles sofreram muitas perseguições e tiveram que fugir. Então eles não estão no seu território originário, como a gente fala. Então a gente sabe que se o marco temporal ele for aprovado, tem muitos territórios indígenas que eles vão ser tirados daquele povo. Então é por isso que a gente está lutando para que isso não aconteça. E a gente está na luta entre duas instâncias que estão acontecendo. Uma que está sendo julgada agora no Supremo Tribunal Federal, que é essa que está em votação, inclusive vai continuar hoje, e tem a que está sendo julgada no Senado, que são a PL 2903, que mudou o nome, que era PL 490, depois era PL... Acho que, eu não me recordo agora o número, porque ela sempre vai mudando o número, mas continua sendo a mesma. Então, uma traz a tese que essa que está sendo julgada agora no STF, eles estão levando em consideração um território indígena que foi votado e que foi colocada essa tese para que ela fosse demarcada para que terminasse o conflito. Então, eles viram essa brecha para que pudesse ser usado em outros territórios indígenas também. Então, a gente sente que mesmo a terra indígena Rio Branco ela ter passado por todo esse processo, ter sido homologada e demarcada, a gente sabe que a gente não é daqui, de fato, da terra indígena Rio Branco. O povo tupari não é daqui, porque a gente também teve esse processo de perseguição e a gente fugiu. Então, se o marco temporal realmente for aprovado, a gente pode sofrer esse impacto dentro do nosso território também. Ou seja, é como se vocês fossem expulsos de onde vocês moram. Justamente. Que coisa! Isso seria bom para quem? Para os ruralistas, no caso, né? Para as pessoas que estão de olho nos territórios indígenas. Porque a gente sabe que tem povos indígenas, inclusive essa que eles estão julgando agora, eles estão levando a questão do caso do povo do sul, que é o povo Laclanouchoclen, que eles estão lutando para que o território seja demarcado e eles têm um conflito muito grande com os fazendeiros que ficam lá querendo invadir os territórios deles. E a gente sabe que aqui em Rondônia também acontece isso, né? Inclusive, muitos territórios indígenas têm invasão de ruralistas que querem tomar e ter a posse do nosso território. Então, se isso vocês acontecer... recebem propostas, inclusive, para quererem comprar a região onde vocês moram, ali na aldeia? Nunca receberam. Mas a gente sabe que tem pessoas que estão de olho, principalmente os que têm fazendas ao redor do território indígena. Porque se abrir essa brecha da questão do marco temporal, eles podem muito bem invadir o território indígena e dizer que é território deles, né? E aí vai causar o quê? Mais conflito e mais morte, porque a gente sabe que a gente não vai ceder o nosso território de qualquer forma. Então, eles colocam que querem colocar essa questão dessa tese, querem ceder o nosso território para essas pessoas que estão invadindo e destruindo, e a gente está fazendo ao contrário, a gente está cuidando, porque que nem o meu tio falou, a gente trabalha com o nosso território, né? A gente cuida, trabalha com ele e tira a renda do nosso território. Se alimentam, né? Sim. Traz o pão a gente de cada tem dia. o nosso rio, tem a nossa floresta, tem a nossa casa, e as pessoas que estão de olho no nosso território estão com a intenção apenas de invadir, derrubar e colocar principalmente gado, que é o que é forte aqui no estado de Rondônia, a gente sabe disso. Então a gente sabe que o benefício não vai ser para os povos indígenas, vai ser para essas pessoas que querem invadir, né? Que querem ter a posse dessa terra. E quem tem força para poder reivindicar que isso não aconteça? São pessoas como você, coordenadora de organização indígena da Amazônia Brasileira e outras representatividades? É nós, povos indígenas, porque a gente fala que tudo que a gente tem hoje não foi algo que foi dado do governo pra gente de graça, não. Foi muita luta de lideranças que veio antes da gente. E é o que a gente está fazendo agora. Tá tendo esse julgamento? Tá. Mas a gente está mobilizado. Em Brasília a gente tem representante dos povos indígenas que estão mobilizados, estão fazendo marcha, estão fazendo campanha. A gente está mobilizado também dentro dos territórios indígenas, né? Hoje mesmo lá na terra indígena Rio Branco está tendo o segundo dia de assembleia e eu espero que eles estejam pautando isso também, porque é um assunto muito importante que vai impactar a gente, fora os outros territórios. E as organizações indígenas, elas têm essa força, né? A COIAB ela tem essa força por ela ser uma organização que representa os 9 estados da Amazônia brasileira.
Mas no Brasil a gente tem a nossa articulação maior, que é a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, a gente tem advogados indígenas formados que estão lá defendendo a nossa causa. A gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, que também está lá reforçando essa pauta. Hoje, dentro da FUNAI, a gente tem uma presidenta mulher indígena, que também está lá reforçando o porquê de não aprovar a tese do marco temporal. E uma outra coisa que a gente coloca é que, se a questão do marco temporal for aprovada, ela não vai impactar só a vida dos povos indígenas. Hoje a gente está falando muito sobre a questão da crise climática, né? E quem que está barrando aí dessa questão? São os territórios indígenas. Aqui em Rondônia mesmo, se você puxa o mapa de Rondônia, qual é o lugar que ainda tem mais floresta? É os territórios indígenas. Então as pessoas elas não estão enxergando isso, estão pensando apenas no dinheiro, no capitalismo. Não pensa na vida. E a gente é o contrário, a gente pensa na vida, a gente não pensa só em nós. A gente pensa no outro também, e nas gerações que estão por vir. Nossa, que... assim, a gente ouve a Marciele falando, também o seu Luiz, fala com tanta propriedade, né? E fala com amor, e é um tema que vocês estão vivendo hoje mesmo, né? Sim. Não é um tema que a gente está abordando aqui na Rádio 104, no podcast Comunidade Ativa. É um tema, a cultura indígena é algo que vocês estão vivendo agora, no presente, nesse exato momento, acontecendo aí em várias assembleias, inclusive votação que pode mudar a vida de todos os povos indígenas do Brasil. Sim. Isso. Né? Isso mesmo. O programa de hoje realmente está super especial, e mais uma vez, em nome da nossa diretora-geral, Joslaine Dias, queremos agradecer aí a presença de vocês, também da nossa assessoria, Cleusa Tolotti, produtor rural Dinês Balcheiro, e meu nome é apresentadora aqui do podcast dessa semana, Poliana Martins, e a gente segue com esse tema Cultura Indígena da Semana. Daqui a pouco a gente volta com muito mais, porque eu quero falar agora de religião, também de política e de educação. Pode ser? Daqui a pouco a gente volta com muito mais agora, 10h54. Um bom dia para você que está ligado, curtindo aí o Comunidade Ativa desta semana. Cultura indígena, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Comunidade Ativa, e o tema de hoje, o assunto do dia é cultura indígena. Nós estávamos aqui conversando em off, né, nos bastidores, e a gente tem muita coisa para aprender aqui com a Marciele, com o seu Luiz, lideranças fortíssimas, né, indígenas, e a gente está tendo aí o prazer de vivenciar o que a gente estudou a vida inteira, o que a gente ouviu se falar a vida inteira, e que está acontecendo nesse exato momento aí, onde pessoas, né, lideranças políticas estão aí podendo, como se diz aí, escolher o futuro do nosso Brasil, né? O futuro dos povos indígenas. E falando agora, seu Luiz, a gente estava falando aqui nos bastidores, você, a Jô, né? Em relação a como que funciona, por exemplo, todas as aldeias têm ali a sua liderança, né? Tem o cacique e tem o líder. É assim que funciona? Sim, nós somos formados em várias aldeias na Terra Indígena Rio Branco. São 46 aldeias, cada aldeia tem o seu cacique e sua liderança. Aqui em Alta Floresta, Rio Branco tem 46 aldeias? Sim, 46 aldeias. Assim, vocês podem me dizer se é considerada uma aldeia indígena grande ou pequena? Geralmente são quantas aldeias? Você abriu uma aldeia, você abriu uma família, eu, minha família e mais 2 pessoas se tornam uma aldeia. Uma aldeia. E ali tem uma liderança, e ali tem o cacique que comanda e tem a liderança que está ali para ajudar. Tipo assim, eu precisei sair. Minha liderança está lá, vai continuar na minha aldeia. Sempre tem alguém? Sempre tem alguém para continuar. E na Terra Indígena Rio Branco são formados em vários povos, são 9 povos. E cada povo ele tem sua liderança. Ontem nós começamos uma Assembleia Geral do Povo Indígena Rio Branco ontem, e ontem foi eleito o novo cacique. Porque tem o cacique da aldeia, a liderança da aldeia, mas tem o cacique geral que comanda o povo Tupari todo. O pilar de cima, o esteio do coisa. E como ele é chamado? Cacique mesmo, cacique geral dos Tupari. O nosso cacique passado chamava-se Adriano Tupari até ontem. Ontem foi eleito o Raul, que era o vice-cacique. O Raul era o vice, hoje ele se tornou o atual cacique. E para o povo Tupari hoje, eu considero como se fosse assim um marco, por causa que nunca existiu na nossa cultura. A vice-cacique é uma mulher hoje, chamada Arlene Tupari. Que é uma coisa que eu acho muito bom isso.
É uma coisa que eu sempre apoiei, a questão da inclusão da mulher, não só na reserva indígena, mas eu acho que no contexto geral. Por causa que nem a minha sobrinha falou, tem a AGI, que é uma associação das guerreiras indígenas de Rondônia, onde a minha esposa, ela é a vice-coordenadora, a Maria Pica, ela é vice-coordenadora, e a coordenadora geral é a Fabrícia Sabanê, que era lá de Vilhena. Então, quer dizer, eu acho que hoje a mulher ela tem que estar envolvida, por causa que eu tenho mais confiança quando uma mulher está tipo, no comando, por causa que a mulher ela é mais mãe, ela é mais protetiva. O homem não, o homem já é um pouco mais, na verdade, falando no geral, é um pouco trapaceiro. O homem, muitas vezes, se for para se beneficiar a si próprio, ele faz o benefício próprio e esquece um pouco da comunidade. E a mulher não, quando ela faz, é por isso que a organização das mulheres vai para frente. Tem muita organização indígena que não anda e elas estão indo para frente. Na terra indígena Rio Branco nós temos várias etnias. Tem lá o cacique Aruá, que hoje o cacique Aruá é o Edmar Aruá. Tem o cacique Macurape, que é o Valdemir Macurape. Hoje temos o cacique Tupari, que é o Raul. Tem o cacique Campé, que é o Dorval Campé, e as outras etnias estão tendo seus caciques. Só que aí cada um comanda seu povo. Tipo os Macurape, o cacique é o Japão. Então, do povo Macurape, quando eles vão ter a eleição dele, os outros povos não entram, é isso que escolhe lá. Foi feito do Tupari ontem, foi só o Tupari que fez a eleição, votou e é escolhido ali. Não existe aquela representativa falar, não, o cacique geral do terra indígena Rio Branco. Isso. Não existe. Não existe. Não existe por causa que como é que um Tupari vai comandar a área de Rio Branco são formadas por 9 povos? Não existe. Existe cada etnia com sua liderança. Hoje o Raul, ele é o cacique do povo Tupari. Ele não é o cacique geral. Isso não existiu, nunca existiu. Essa tese de cacique geral do Rio Branco não tem. Existe brigas entre os povos lá na aldeia? Não. Não, vocês são unidos? Inclusive, nós estamos na Assembleia hoje uma votação, hoje nós estamos escutando, hoje na Assembleia vai ter FUNAI, vai ter SEDUC, vai ter CESAI, vai ter EMATER, vai ter... Lá na aldeia? Na aldeia Serrinha, tá tendo, foi colocado lá. E vai ter várias pessoas lá que vão conversar. Então, quando a gente elege uma liderança, o que acontece? É mandado documentos para vários setores, FUNASA, FUNAI, CESAI, Ministério Público, que aquela pessoa é a liderança. Porque muitas vezes, se vamos supor, lá teve a eleição, não sou documento para ninguém, eu posso chegar amanhã aqui para você e falar, não, Poliana, eu sou o cacique geral. Ou eu vou lá na prefeitura e falo, não, o cacique lá do Rio Branco sou eu. E na verdade não é isso, não é verdade. Mas eu sou um cacique, eu sou uma liderança, mas eu sou da minha aldeia, eu não comando o povo Tupari todo. Essa burocracia sempre existiu? Sim. Sempre existiu. Porque sempre de vez em quando um bonito fala, não, eu sou o cacique. Porque você escuta isso. Você escuta, não mora muito longe, você escuta, você chega ali na rodoviária e tem um monte de índio lá bebendo. Você chega ali, quem é o cacique? Sou eu. Geral, sim, sou eu. Mas na verdade nem é ele. O cacique é outro. Muitas vezes você queima até um povo com essa brincadeira. Entendeu? Verdade. Pois é. Mas a realidade é essa. Não, é porque a gente fala que cada povo tem sua maneira de se organizar. Né? E o povo Tupari, ele sempre se organizou dessa forma. O território sempre se organizou dessa forma. Né? Cada aldeia tem seu cacique, tem sua liderança. Cada povo tem seu cacique geral. E para você tomar uma decisão dentro do território, sempre tem que dialogar com todos esses povos que envolvem lá dentro. Então, sempre foi a forma que o povo da terra indígena Rio Branco se organizou. Assim como tem outros povos que se organizam de uma forma diferente. Tá certo. Vamos falar agora sobre religião. A gente teve ciência de que hoje tem muitos indígenas, né, lá na aldeia Rio Branco, que são evangélicos, né? Eu gostaria que vocês falassem da religião em um contexto geral, né? Tem católicos, tem evangélicos, a religião assim, de vocês, a principal, tem alguma? Tem? Pode falar? Sim. Então, a gente fala que o povo indígena, no geral, a gente se considera um povo indígena espírita. Né? Espírita? Por conta que a gente acredita em pajés, tem povos que são xamãs, que falam. Então, eu sou batizada numa igreja que é espírita,
mas eu sigo acreditando na religião que o meu povo mesmo acredita, porque de certa forma a gente fala que é a conexão com a natureza, né? Mas a gente sabe que tem esses outros povos que realmente são batizados em igrejas batistas, igrejas evangélicas, e ao mesmo tempo que a religião ela traz um impacto muito grande para dentro dos territórios indígenas, né, dependendo da forma que ela é colocada, a gente sabe que em algumas formas elas também podem ajudar, principalmente em questão de não gerar conflito entre próprios parentes, né? Mas dependendo de como a religião é colocada dentro de um território, ela muda o nosso modo de vida, né? Porque a gente sabe que tem religiões que não permitem, por exemplo, o povo tupari, a gente tem a bebida tradicional que é a xixa. A xixa. Tem religião que não permite a gente beber a nossa xixa, que é a nossa bebida tradicional. Tem religião que não permite a gente usar a nossa própria pintura do ginipapo. Tem religião que não permite a gente usar os nossos artesanatos, os nossos brincos, os nossos cocares. Tem religião que obriga, por exemplo, a gente usar certos tipos de roupas compridas, não pode cortar o cabelo. Então mexe de certa forma com o nosso modo de vida tradicional, porque a gente sabe que a gente não é dessa forma, né? A gente tem a nossa pintura, tem a nossa bebida, tem a nossa comida tradicional, tem o nosso modo de se vestir, o nosso modo de... A gente também sabe que tem religião que não permite que a gente cante a nossa própria música na língua, né? Então isso acaba impactando para que... Como que as outras gerações que estão vindo vão aprender a cantar a nossa música tradicional se a religião não permite, né? E também a gente sabe que aconteceu de a própria religião proibir a gente falar a nossa própria língua, né? Por falar que a gente tinha que padronizar a linguagem que era a língua portuguesa. Então a gente sabe que, de certa forma, se a gente observar, ao mesmo tempo que ela pode minimizar certas coisas, dependendo da religião que entra no território indígena, ela impacta muito drasticamente a nossa vida. É verdade, porque vocês cresceram e foram criados de acordo com a cultura que sempre foi assim entre os povos originários, né? E de repente, assim, mudar totalmente aquilo que vocês aprenderam e foi criado a vida inteira de geração em geração, acaba causando um certo impacto, né, seu Luiz? Sim, sim. Hoje, dentro da terra indígena Rio Branco, nós temos duas missões. Uma é a Batista, que é chamada Uniedas, e temos a Assembleia de Deus. E temos várias pessoas também que se consideram espírita. Na verdade, nós não temos o católico. Não tem. O católico fala que se entrasse, tipo assim, para colocar um padre lá dentro. Só que as pessoas que são espíritas também é considerado como se fosse católico. Por causa que quando muitos vêm na cidade, vão numa igreja e tal. Só que, que nem a Marcele falou, a questão da religião, eu não sou contra nenhum tipo de religião. Desde que ela venha para agregar coisas boas. Vamos colocar a Batista. A Batista, ela, que é Unidas, ela chegou lá, para mim foi uma forma que ela ajudou bastante, porque até 93, até 98, havia muito índice de violência doméstica. O marido batia na mulher, tinha uma festa, eles judiavam das esposas, e briga entre si, família, esse negócio. E quando chegou a questão da religião, a maioria das pessoas que faziam isso, eles se tornaram evangélicos. Hoje está uma paz danada, está muito boa a questão da religião lá dentro. Só que já entrou, hoje mudou o pastor lá da igreja Assembleia de Deus, era um outro que vinha de Rolim de Moura. Ele botou uma lei, tipo uma série falou, travou, você não poderia falar na língua, você não poderia se pintar, você não poderia usar um colar. A sua roupa da mulher tinha que ser um vestido até no pé, não poderia usar o tipo de roupa. O homem seria a calça comprida, uma coisa mais comprida o dia todo, quer dizer... É porque isso é a doutrina da própria Assembleia, da Assembleia né? de Deus, então. E aí, muitos jovens, isso aconteceu comigo, que eu trabalho educação física. Quando eu ia fazer minha aula de educação física, muitos jovens falavam, professor, não posso fazer porque a minha igreja não permite eu participar de esporte. Mas uma educação física, ela não é só esporte, ela movimenta o seu corpo. E aí o pastor colocava na cabeça deles que ele não poderia fazer isso por causa que se tornaria disputa. Eu falei, não, mas uma educação física não é disputa.
É uma prática de exercício físico. Só que agora, como esse pastor ele saiu, entrou um novo pastor, quer dizer, mudou totalmente. Os alunos agora têm outro pensamento, ele já é mais liberal, já dá para trabalhar tranquilo. Quer dizer, já foi mudando. Eu acho que são de pessoas que têm uma mentalidade de falar, não, vai ser assim. Aí trocou o pastor, entrou outro, falou, não, agora vai ser dessa forma. Porque da Batista, até hoje, graças a Deus, somos todos tranquilos. E a religião, dentro do lado da Tendinha e o Branco, ela não atrapalha a nossa convivência. Ela não atrapalha. Graças a Deus, eu tenho amigos, eu tenho parentes que são evangélicos, se tratamos muito bem, nos respeitamos muito bem, conversamos, fazemos nossas reuniões. Hoje, que todo mundo sabe, aqui em Alta Floresta, eu mexo com esporte indígena, eu trago meus times para jogar na cidade. Graças a Deus, a maioria dos meus jogadores são evangélicos, jogam. Inclusive, eu quero até comentar com o senhor, para a gente já estamos chegando aqui no final do podcast. Eu tive a oportunidade de ir lá na aldeia indígena, inclusive foi na sua aldeia, foi. Né? Um dia do índio, inclusive nós fomos fazer uma matéria lá na época, e onde teve exatamente campeonato dos homens, né, e das mulheres. Inclusive tinham pessoas lá do distrito do Geasa, tinha de Alta Floresta, não sei se naquela época, naquela ocasião, tinha gente de Brasilândia, mas eu não sei se vocês convidam de outro município, né? Sim. E aí, assim, somente nessa época onde vocês comemoram o Dia do Índio, que ainda é comemorado, vocês convidam pessoas para participar aí de campeonatos tinha também arco e flecha. Ainda acontece todos os anos essa festa? Sim, hoje nós fazemos as festas das associações. Hoje nós temos lá a associação no Taibito, que é da parte fluvial, tem a UEMPAR, que é a Dona Maciel faz parte, que eu também faço parte, tem a associação do Atiatô, que é daqui da primeira aldeia, da São Luís, e hoje tem a festa da aldeia Serrinha, que são torneios, que são de 2 dias, e sempre ele é aberto, chamamos o pessoal para se integrar, por causa que eu acho que hoje nós temos que se integrar com o não indígena. Porque não adianta eu fazer um torneio fechado lá, não, ninguém pode entrar. E aí no dia que nós precisar sair, nós estamos se movimentando aqui. Então, eu acho que o esporte é uma forma, eu vi isso, que o esporte é uma forma de unir o indígena com o não indígena. Porque o esporte é amizade. A questão do jogo é só dentro do campo, fora do campo nós somos amigos do mesmo jeito. Então isso é uma forma de trazer aquela amizade dentro um com o outro. E sempre está acontecendo. Então sempre é normal vocês fazerem esses torneios, não somente em datas comemorativas. Não, torneios acontecem. Acho que são 6 ou 7 por ano, fora o Dia do Índio. Olha, que bom. E a pergunta que não quer calar, a xixa deixa o povo animadinho mesmo ou não? Na época, inclusive nesse dia, eu ia experimentar a xixa, né? Mas aí eu, tinha que trabalhar, eu falei, vai que eu me animo demais e vou querer ficar por aqui. Mas e como é que é feita a xixa? Pode falar ou não pode falar? O segredo da xixa? Pode sim. Ontem a gente fazendo a divulgação, falando, que a gente ia comentar inclusive da xixa, foi quase que eu entrei, foi na xixa. Mas e como que é feito essa bebida típica do indígena? Vai, Maciel. Quem faz é as mulheres. As mulheres que fazem a xixa? Sim, a gente tem várias opções, né? A gente tem xixa de mandioca, a gente tem xixa de milho, a gente tem xixa de cará, de batata, de banana. Mas o que a gente mais bebe é de milho e de mandioca. E que é feito basicamente, a gente coloca amendoim, a gente coloca a batata doce para adoçar a xixa e a gente moe tudo junto, que é a mandioca, o amendoim e a batata doce que é para adoçar. E ela que é justamente a que deixa a bebida fermentada. Só que a gente faz, por exemplo, hoje se eu fizer xixa, amanhã você bebe ela, tá docinha. Você coa ela e no outro dia ela já está pronta para beber e azeda. E ela realmente deixa as pessoas mais animadas, porque ela é uma bebida tradicional que vai ser fermentada e que vai ser alcoolizada. Ela vai ser alcoolizada. Não é só... vocês socam? Como é que funciona? A gente moe. Pilão. Moe no pilão específico para isso. Aí moe e fica lá bem trituradinha lá tudo. Sim. E depois o que acontece? Coloca água?
Ela com água também. Ah, é? Ela é moída, que é um pilão redondo, aí tem uma mão de pilão. Muita gente quando chega lá fala, nossa, mas a mulher tem que ter força, porque socar com esse pilão, mas não é socado. Ela é colocado e ela é tipo moída, ela vai rodando. Você vai rodando a mão de pilão assim, vai moendo. Não é a força aí que faz. É o jeito. É o jeito. E aí, que nem ela falou, a xixa ela é feita de mandioca, de milho, e aí o incremento que lá vai junto é o amendoim e a batata. E a batata justamente que ela fermenta. Porque se você, vamos supor, ela fez a xixa hoje. Amanhã você bebe, ela tá doce. Mas se deixar para 3 dias, aí ela já tá um veneno, ela tá azeda aqui de derrubar. A xixa é diferente da bebida não indígena, da cerveja. A xixa você não pode beber ela gelada. Tem que ser ela não natural. dá efeito, ela tem que ser natural. E a cerveja você não pode tomar ela quente, tem que tomar ela gelada. Então, ela é totalmente oposta da cerveja, ela tem que ser quente. A gente até às vezes brinca que ela é a cerveja do indígena, né? Porque é a gente que faz. E vocês já pediram para vocês comercializarem essa xixa? Para vender? Eu quero... faz uma xixa lá e traz para mim que eu quero comprar. Ninguém nunca pediram isso? Não, só eu sou corajosa? Pedir para comercializar, então não pediram, mas já pediram para a gente trazer. A gente já trouxe, muitos já provaram. Inclusive, tem a festa da igreja, que tem 2 festas por ano da igreja, dessas igrejas evangélicas, que é da Batista. Uma é feita na aldeia Cajuí, onde tem uma igreja batista, e outra é feita na aldeia São Luís. E os pastores, tem um pastor que é muito meu amigo, chamado Mário, ele gosta. É por isso que eu falo que tem igreja que ela sempre não tira muita influência indígena. Ela não tem contraindicação nenhuma, xixa. O pastor ele chega lá, ele conversa, ele bebe. Uma vez eu conversei com ele, eu falei, pastor, mas não é proibido tomar xixa? Ele falou, não, essa aqui é uma coisa cultural de vocês. Cultural. Isso aqui vocês estão vindo de quanto tempo? Por que eu vou proibir isso aí de vocês? E a igreja batista, eu acho assim que ela é tão diferenciada, porque ela pegou a nossa língua, acho que estudaram a nossa língua, que hoje eles cantam o louvor a Deus na nossa língua. Na língua tradicional. Eles não cantam, os indígenas não estão cantando mais no português, eles estão cantando o louvor a Deus na língua materna, os tupari. Quer dizer, isso aí é uma coisa para mim, por isso que eu falo, eu não tenho nada contra a questão de religião. Desde que venha para nos unir e fazer o bem, ótimo. Perfeito. Gente, eu amei conversar com vocês, ficaram até alguns temas aqui para trás. Infelizmente eu vou ter que encerrar o podcast desta quinta-feira, agora 11h17. Já estamos aí passando até mais de 1 hora, né, do podcast. É um assunto maravilhoso falar da cultura indígena, afinal de contas, nós somos, né, todos nós, né, somos aí, como se diz aí, como que eu posso dizer? Sangue indígena. Sangue indígena. Sangue indígena, né? Exatamente. E assim, lembra daquela cereja que eu falei logo no começo do programa, que eu ia fechar com vocês? Eu não poderia, logicamente, a gente vai falar num contexto assim, cultural, né? A pergunta que eu vou fazer pra gente encerrar o podcast de hoje. Mas, quem descobriu o Brasil? Essa é a pergunta. Quem descobriu o Brasil de verdade, São Luís? Pedro Alves Cabral com os índios. Muitos podem achar que é uma pergunta boba, mas não é. É uma pergunta propícia. Uma vez, eu estava fazendo, quando eu fui fazer meu curso de professor, o meu professor, ele fez eu fazer uma tese, uma escrita, da questão do descobrimento do Brasil. Perfeito. Por causa que na carta, acho que foi pelo Vaticaninha, né? Ele escreveu lá que quando os portugueses chegaram à terra tal e viram aquelas pessoas nuas mostrando as suas intimidades e tal, ele fez uma carta para mandar para o rei de Portugal. Não foi isso? Não é isso que se estuda? Sim. Aí ele mandou eu fazer essa mesma tese para ele, mas aí eu já fiz diferente. Eu falei, nós estávamos aqui e observamos aquela grande cabaça boiando no meio do mar. E cabaça? Lá, uma cuia grandona, que é as caravelas. E vinha com aqueles enorme palha, que era a caravela tem aqueles panos, né? Eu botei como se fosse palha. E aí chegou aquelas pessoas vindo, aqueles baita... Não posso dizer que era ser humano, porque havia aqueles barbas esquisitas e aquelas pessoas
cheirando mal, porque no que eu entendi, está no livro, ele disse que não gostavam de tomar banho. Diz que eu aprendi a tomar banho, inclusive conta as histórias que é com povos indígenas. Então eu fiz uma tese totalmente diferente. Ele falou, mas por que assim? Eu falei, você pediu uma história do descobrimento do Brasil. Não foi, não, mas essa é a casa do Pero Vaz de Caminha. Eu falei, eu não estava com ele, eu estou falando a minha tese. Você mandou eu escrever uma tese minha. Mas você fez uma pergunta boa, quem descobriu o Brasil? Eu acho que o Brasil não foi descoberto, nós fomos se encontrados. Vocês chegaram, nós estávamos aqui, nós se encontramos. Eu concordo. Por causa que falar quem descobriu o Brasil. Se descobriram, eu acho que tem que mandar cobrir de volta, porque tá meio com frio aqui já, né? Mas eu acho que nós se encontramos, vocês chegaram e nós estamos aqui. E formamos esse povo que somos hoje, chamado Brasil. E quando você no começo você perguntou o que eu pensava, o que eu volto a falar. Nós estávamos aqui, vocês chegaram, fizemos o Brasil hoje. Então eu acho que da forma que eu respeito ele, respeito você, eu acho que essa mesma forma de respeito nós devíamos ter todos juntos. Que deveria ser respeitado desde o princípio. Exatamente. Eu não sei por quem que inventou esse negócio, né, de diferença de cores, diferença de raça, eu não sei quem foi esse infeliz, né? Pois é. Eu acho que todos somos filhos de um Deus só e assim nós temos que continuar sendo. É verdade. E somos iguais. São 3 coisas que eu sempre falo para os outros, que eu não discuto. Religião, futebol e política. Não adianta contar comigo para nós discutir que isso não vai dar certo. Porque eu não tenho nada contra ninguém. Para começar, meu time é ruim, eu sou botafoguense. Meu time é ruim, então... E o meu Flamengo é o melhor do Brasil, viu? Seu meu Flamengo é o melhor. Pois é. Mas foi bom, muito boa essa conversa nossa aí. Foi bom, Poliana. Muito obrigada, Marciele. Agora eu quero que você também responda, né? O seu Luiz respondeu na classe, né? Perfeitamente, sabe as palavras, como sempre. Gosto muito de conversar com o seu Luiz, sempre aprendo muito e hoje não foi diferente. E pra você, quem descobriu o Brasil? Uma coisa que a gente fala muito, né, nessa caminhada que a gente faz aí, a gente fala que o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido, né? Porque nós já estávamos aqui. Por isso que quando a gente está numa mobilização, a gente fala que o Brasil é território indígena, porque a gente vivia livre em todos os cantos, né? Então, quando eles chegaram aqui, eles viram essa terra cheia de fartura, com pessoas que já viviam aqui, e eles já olharam o Brasil como uma oportunidade de conseguir recurso, uma oportunidade que ele viu os povos indígenas como pessoas para trabalhar para eles, né? Escravizaram os povos indígenas. Então a gente fala que o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido e a gente estava aqui muito antes de 1500. Então, quando a gente fala que o que a gente luta hoje é o mínimo, é porque a gente quer que a gente seja respeitado, né? Que os colonizadores que chegaram aqui, eles façam essa reparação que eles fizeram, que não é pouca. A gente teve povos indígenas já que foram dizimados, exterminados. Hoje a gente... Extinto. Hoje colocaram um estereótipo nos povos indígenas, chamam a gente de índio. Mas tem uma história por que chamam a gente de índio. Porque eles não estavam vindo para cá, eles estavam indo para a Índia. E quando chegaram no Brasil, achando que tinham chegado lá, chamaram nós de índio. Então hoje a gente tenta quebrar essa própria barreira. Você estava falando sobre a questão do Dia do Índio. Parece uma coisa muito simples, mas a gente conseguiu uma vitória muito grande, que foi mudar justamente esse nome. Hoje é Dia dos Povos Indígenas, né, que é para mostrar justamente essa diversidade que nós somos. No Brasil nós somos mais de 305 povos indígenas, falantes de mais de 200 línguas diferentes, fora os que já foram extintos, né? Então o que a gente fala é que o Brasil ele foi realmente invadido e que hoje as pessoas elas precisam respeitar a nossa diversidade, respeitar a nossa cultura. Uma coisa que eu falo também que é importante a gente refletir é que hoje a gente está lutando por um pedaço de terra, mas não era para a gente estar lutando por esse pedaço de terra, porque é nosso já, né? E então, puxando o gancho inclusive dessa primeira pergunta, o que a gente espera, né, para o futuro dos povos indígenas, eu espero que a gente tenha esse respeito, né, dessas pessoas, né? Não tem como a gente sempre viver em conflitos e brigando. A gente precisa se respeitar e reconhecer que a gente já estava aqui muito antes dos colonizadores chegarem a invadir a nossa terra.
Ai, que lindo. Se eu pudesse, a gente ia continuar conversando até a tarde afora. Olha, muito obrigada. Hoje tivemos aí o podcast, né? Nada mais, nada menos, com grandes lideranças indígenas, né? Aqui de Alta Floresta. Nós temos aqui o seu Luiz Gonzaga Tupari, ele que é liderança indígena da aldeia Jatobá, né, morador da terra indígena do Rio Branco. Recebemos aqui também a nossa convidada, a Maciele Tupari, ela que tem várias articulações dos povos indígenas do estado de Rondônia e Amazônia Brasileira, coordenadora, né, coordenadora secretária das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, é isso, né? Enfim, tivemos aqui um bate-papo nesta manhã onde a gente aprendeu muito, fiquei muito emocionada. Eu achava que seria uma pergunta, né, assim, extremamente casual, quem descobriu o Brasil, mas eu acabei ficando emocionada. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa ter aí uma outra oportunidade para a gente continuar falando e levar várias informações e aprender um pouco com essa cultura linda que a gente tem que respeitar cada vez mais. Boa sorte e eu espero que dê tudo certo aí na votação e que a gente tenha outra oportunidade para estar falando, inclusive sobre essa votação aí do marco temporal, tá bom? Gente, por aqui encerramos 11h25, a gente volta daqui a pouco com muito mais. E semana que vem não teremos podcast, é isso, produção? Semana que vem não teremos o podcast, né? Feriado. E, portanto, a gente vai voltar só... Quando, hein? 14. Dia 14 de... Setembro. 14 de setembro. Ok, produção. Direção-geral Joslane Dias... Assessoria Cleusa Tolotti, produtor Rudinei Balcheiro, apresentadora Poliana Martins. Daqui a pouco a gente volta com muito mais.